de tão boa notícia para nós. Isaías 53 é o nosso texto hoje, e o tema de hoje é servo sofredor. Nós vamos ver porque esse é um dos títulos do nosso Senhor Jesus. Essa é uma das formas de nós nos referirmos a Ele, uma das formas que a Bíblia nos apresenta o nosso Salvador. Embora nessas últimas pregações, com certeza, sempre dava uma pitada a esse respeito, nós já vimos nessa série que o pecado entrou no mundo, vimos Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vimos que Cristo morreu pelos ímpios, não morreu pelos bons, pelos justos. Semana passada vimos que Cristo nos redimiu da maldição, e hoje nós vamos ver Cristo como o servo sofredor. Amém? Isaías 53, não, na verdade 52, verso 13. Não sei se você se lembra ou sabe, não foram os autores bíblicos que dividiram ela, que organizaram ela em capítulos e versículos, Foi um processo depois, desse século não, foi um processo, não me lembro agora, acredito que foi um processo já depois de Cristo. Então, por isso que algumas passagens, a maioria das vezes os capítulos, a separação nos ajuda a separar o que na teologia a gente chama de perícope, que é os trechos onde abordam o assunto e tudo mais. Mas em alguns casos, vamos dizer assim, a gente pode ver que foi organizado de maneira errada, vamos dizer assim, Por exemplo, Isaías, o trecho que apresenta o servo sofredor, ele começa aqui no capítulo 52, o verso 13. Então ele começa no 52, verso 13 e vai até o final do 53. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o 53 poderia ser do verso 13 ao verso 12 do 53 realmente. Ele poderia ter começado antes, porque o trecho que fala a respeito do servo sofredor começa no verso 13 do capítulo 52. Então vamos ler. Nós vamos ler então esse final do 52 e o 53 todo. Diz assim: vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro
foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus. Deus, eis aqui a Tua palavra, eis aqui essa que talvez é uma das porções, uma das passagens mais belas, onde traz a maravilhosa notícia do Evangelho a nós, pecadores, transgressores e ímpios, Pai. Obrigado por essa maravilhosa boa notícia. Espírito Santo, que à medida em que formos passando por esses versos, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração, os ouvidos do nosso coração, para que possamos ver a glória de Deus no rosto de Cristo Jesus, que possamos deslumbrar, que possamos exaltar e que possamos vislumbrar a glória de Deus no rosto de Cristo, no nosso servo sofredor, aquele que entregou-se por nós. E é por causa dele que hoje estamos aqui, é por causa desse fato, desse acontecimento que nós estamos aqui. Que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos lá. O profeta Isaías, ele exerceu o seu ministério, ele profetizou durante o reinado de alguns reis, que lá no verso 1 do capítulo 1 é descrito, que inclusive nós lemos inclusive a história deles, né? Ezequias foi um deles. Nós vimos a história dele em Reis, vimos em Crônicas, em Reis, e estamos agora em 2 Crônicas vendo também. Isaías exerceu o seu ministério profético na época deles, e alguns anos antes deles serem, do povo de Israel ser levado cativo, exilado na Babilônia. Nós vimos que Reis terminou assim, Crônicas vai terminar assim. O povo, no período ali em que Deus já havia decretado que iria enviar a Babilônia para levar eles exilados, onde eles, através de Jeremias, Deus revelou, ficariam lá 70 anos. Por quê? Porque o povo era rebelde. O povo atingiu um ponto, vamos dizer assim, alto de rebeldia contra Deus, e eles não se arrependiam. Por mais que Deus enviasse os seus profetas, Deus fala isso através de Jeremias, dia e noite, é uma das frases repetidas em Jeremias, dia e noite, do nascer do dia ao pôr do sol, eu enviei os meus profetas, mas vocês não ouviram eles. Então agora eu vou enviar o meu servo à Babilônia para levar vocês exilados, para que lá vocês se arrependam, para que lá eu corrija vocês. E Deus faz isso. E alguns anos antes de fato a Babilônia invadir, um dos profetas que Deus usou para falar com o povo a esse respeito foi Isaías. Mas a partir do capítulo 40 de Isaías, Jeremias, quando a gente chegar lá, a gente vai ver que Jeremias é o profeta mais negativo. Deus usou Jeremias para levar a notícia negativa, né? Inclusive, Deus mandou Jeremias dizer: não adiantam resistir, vocês vão para lá e não tem o que fazer. Aceitem, que vai doer menos, né? como diz o dito popular. Mas Isaías, Deus usou ele de forma mais positiva, poderíamos dizer assim. Através do profeta Isaías, Deus profetiza a boa notícia. Jeremias também traz a boa notícia, mas ele é mais negativo. Mas a partir do capítulo 40 de
Isaías, Isaías traz mais a boa notícia da libertação, da salvação de Israel, que no contexto da sua época, em primeiro lugar, era a volta para a sua terra, né? Era a libertação da opressão e do domínio do povo babilônico. Mas, em meio, como é um livro profético, várias coisas que Isaías escreve não apenas dizia respeito ao período de sua época, e num futuro breve, quando a gente for expor o livro de Isaías, né, nós vamos entrar mais em detalhes de contexto e tudo mais, que não é o nosso caso hoje. Hoje eu quero já apontar, vamos dizer assim, para o significado mais profundo, para o lado profético do que Isaías falou. Porque embora o que ele escreve aqui tenha a ver com o momento em que eles estavam passando, o foco que nós vamos dar hoje, o que eu quero fazer hoje, é mostrar para vocês que o que Isaías escreveu também era profético, porque apontava para Cristo Jesus, apontava para o Messias. Amém? Então, esses versos aqui, eles apontam para o Salvador, apontam para o Messias e apontam não apenas para a salvação do povo naquele contexto específico que eles viviam, como também a salvação de toda a humanidade. Né? Porque todos nós, como temos visto nessa série, e desde o início, né, que nós estamos aqui, eu sempre bato nessa tecla: todos somos pecadores e estávamos destituídos da glória de Deus. Todos precisamos de salvação. Amém? Todos somos de alguma forma escravos, porque somos escravos do pecado. O pecado nos domina, o pecado nos escraviza, o pecado nos corrompe, né? E por causa disso, como vimos semana passada, nós estamos debaixo de maldição, e os resultados dessa maldição são todas as coisas ruins que nós vivemos como ser humano debaixo do sol, como diz Eclesiastes. Então, eu quero mostrar para vocês hoje como que esse texto aponta para Cristo Jesus. Como que o servo sofredor dessa passagem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos começar, verso 13. Isaías está dizendo em nome do Senhor aqui, e ele diz assim: vejam, o meu servo agirá com sabedoria. Aqui no livro de Isaías, esses versos aqui são o que os estudiosos chamam de o quarto cântico, ou a quarta canção a respeito do servo de Deus. O primeiro está lá em Isaías 42, versos 1 a 4, Isaías 49, versos 1 a 7, Isaías 50, 4 a 9, e esses versos dos 52 e 53. São 4 canções, o que os estudiosos acreditam que eram canções, aliás, que falavam a respeito do servo do Senhor. Através do profeta Isaías, Deus fala a respeito de um servo dele, que Deus usaria para executar a salvação do povo de Israel. Então, como eu disse para vocês, a partir do 40, Deus começa a falar a respeito da salvação, da redenção do povo de Israel, do povo de Israel, e não só do povo de Israel, mas como de toda a humanidade. E Deus vai apontar em várias dessas passagens, e essa é uma delas, que esse plano de salvação ele iria executar através de um servo. Deus queria um servo, e através desse servo, Deus executaria o plano da redenção, da salvação do povo de Israel. E essa passagem é a quarta dessas canções. E uma curiosidade, essa passagem, esse trecho das Escrituras a respeito do servo sofredor, é a passagem do Antigo Testamento mais citada no Novo Testamento. No Novo Testamento, nos Evangelhos e nas cartas dos apóstolos e tudo mais, essa é a passagem mais citada no Novo Testamento. Não só nos Evangelhos, por exemplo, à medida, quando a gente lê os Evangelhos, à medida em que os evangelistas iriam narrando e descrevendo as obras que Jesus fez, os ocorridos a respeito da vida de Jesus, eles, principalmente Mateus eu acredito que é o principal deles, mas os outros também, eles sempre iam dizendo assim: e isso aconteceu para cumprir o que o profeta disse. E vai, cita tal, e cita as passagens do Antigo Testamento. E várias coisas que Jesus fez, por exemplo, uma vez quando Jesus curou vários enfermos e libertou vários oprimidos do diabo, o evangelista disse que aquilo havia acontecido para cumprir o que o profeta havia dito.
e ele cita esse trecho, verso 4 do 53, sobre se livrou as nossas doenças e as nossas enfermidades. Então os evangelistas, e depois, já começando em Atos dos Apóstolos e todas as cartas dos apóstolos, quando eles iam pregar o evangelho, eles citavam essa passagem para falar a respeito de Jesus Cristo. Então no Novo Testamento, quando o evangelho, a boa notícia a respeito da nossa salvação em Cristo Jesus era anunciada, a principal passagem do Antigo Testamento usada para pregar o evangelho é essa aqui de Isaías. Amém? Então essa é, do Antigo Testamento, a passagem mais citada no Antigo Testamento. O próprio Jesus se referiu a uma dessas passagens. Lucas 22, 37, Jesus diz assim: está escrito, e ele foi contado com os transgressores, o verso 12 do capítulo 53. E eu lhes digo que isto precisa se cumprir em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Então aqui, se eu não estou enganado, é quando Pedro tenta impedir que Jesus fosse levado pelos soldados que foram capturar Jesus, que levaria ele para ser entregue para os fariseus, para os romanos, e ele iria ser morto e crucificado. E Pedro, quando vai tentar defender Jesus, Jesus manda ele guardar a espada e diz: está escrito, ele foi contado com os transgressores. E aí Jesus diz: isso precisa se cumprir. Lembrando da profecia de Isaías, ele diz: isso precisa se cumprir em mim. Ou seja, o que foi profetizado lá, o que Isaías profetizou, vai se cumprir em mim. E ele diz: tudo que está escrito a meu respeito deve se cumprir. Então Jesus também disse, e ele sabia, que o que estava escrito em Isaías 53 era a respeito dele. Então você imagina que Jesus, antes de tudo acontecer, ele já sabia que iria acontecer. Como por isso que eu disse semana passada, lá no jardim do Getsemane, ele ficou angustiado até a morte. Até foi um peso a ponto dele de sair pelos poros sangue também, de tal agonia que ele sofreu. Por quê? Porque Cristo sabia dessa profecia. Ele sabia que naquela cruz, o que iria acontecer com ele, é o que o profeta Isaías profetizou aqui nesse capítulo 52 e 53. Verso 13 diz assim: então, começando, quando Deus diz: vejam, o meu servo, quem é esse servo? Jesus Cristo é esse servo. Jesus Cristo é o servo do Senhor, que iria executar a salvação de toda a humanidade e também do povo de Israel. Continuando ainda no verso 13, vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Essa tradução traz agirá com sabedoria, outras traduções traz agirá com prudência, outras ainda será bem sucedido, terá êxito, prosperará. De acordo com o original, a palavra original, o mais próximo mesmo do sentido do autor é de fato ou bem sucedido, ou terá êxito, ou prosperará. Por quê? O que Isaías está dizendo? O que Deus está dizendo aqui? Porque ele diz: vejam, o meu servo prosperará, o meu servo terá êxito, o meu servo será bem sucedido. O que essa escritura está dizendo? Deus começa dizendo que o servo dele vai ter sucesso. O plano de Deus vai ser bem sucedido através do seu servo. Então, a descrição já começa falando: olha, deixa eu te dizer, vai dar certo, o plano vai ser cumprido, vai ser um sucesso, a salvação, o plano de salvação vai ser concluído com sucesso. Agora, por que ele já começa dizendo isso? Porque nós vamos ver nos próximos versos, e à medida que a gente vai lendo, a gente talvez vê que, tipo assim, como que esse servo que vai sofrer tudo que vai sofrer, como que ele vai ser bem sucedido? Como que ele vai ser bem sucedido? E nós entendemos isso porque sabemos que os judeus, a maioria dos judeus negaram Jesus e ainda negam Jesus por causa do que Cristo sofreu. Nós vemos isso nos evangelhos e depois também na carta dos apóstolos. A Bíblia diz que o Novo Testamento vai dizer que o evangelho para os judeus é loucura. Por quê? Porque Cristo veio sofrendo e eles imaginavam um Messias que seria como Josué. Eu já disse isso aqui, um guerreiro que iria liderar o seu povo e iria vencer, mas Cristo veio sofrendo. Cristo veio diante das acusações e não respondendo nada.
E eles falaram, não, esse não é o Messias que a gente esperava. Então o texto começa falando que o plano daria certo, que o servo seria bem sucedido, porque poderíamos correr o risco de, ao continuar a ler, achar que, na verdade, esse servo é um fracasso. Amém? Então começa dizendo, o plano vai dar certo, o plano vai ser bem sucedido na mão desse servo. E aí diz mais, eu acrescento assim, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Deus já começa dizendo, Ele vai não só cumprir os meus planos, o meu plano vai prosperar na mão dele, como ele vai ser engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Irmãos, esses primeiros versos, esse 13, 14 e 15 de Isaías 52, resume tudo que nós vamos ver no capítulo 53. Então esses versos 13, 14 e 15 vai resumir tudo, e o capítulo 53 vai nos dar os detalhes. Amém? Então, ele já está dizendo que o servo vai agirá, vai dar certo o plano na mão dele, e inclusive ele vai ser engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. E nós podemos apontar isso. O fato de que Cristo, essas três palavras nos apontam para a ressurreição, para a ascensão e glorificação de Cristo. Porque eu ainda não dediquei uma pregação sobre essas três coisas. A importância da ressurreição, da volta de Cristo, e a Bíblia diz que Ele está sentado à direita de Deus, e a glorificação, que é a volta dele, ou a consumação perfeita de todas as coisas. Então, esse texto nos aponta para isso, que esse servo de Deus, ele vai cumprir o propósito de Deus, e inclusive vai ser engrandecido, exaltado e muitíssimo elevado. Verso 14. Aí o 14 diz assim: assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia ser humano. A tradução, versão transformadora, diz assim: muitos, porém, ficaram espantados. E eu acredito que essa tradução é melhor para a gente entender o link dessa 14 com 13. Porque o 13 começa dizendo que o servo iria ter sucesso, que ele iria ser engrandecido. Aí o 14 vem e diz assim: mas muitos pasmaram diante dele. Mas muitos ficaram espantados. Muitos ficaram pasmados diante dele. Por quê? Porque a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Olha o processo. Esse verso aqui, ele mostra o processo através do qual o servo iria cumprir o plano de Deus. Nós poderíamos pensar, como que esse plano vai ser executado? Vai ser através de uma grande vitória, de uma guerra, aquela guerra estilo na época de Josué. Aí o verso vem e começa a falar que não, que muitos diante desse servo vão ficar pasmados. Muitos pasmaram diante dele. Por quê? Porque o semblante dele era tão desfigurado que ele nem parecia um ser humano. Ele ficou irreconhecível. Irreconhecível. Essa, irmão, é a descrição de como o nosso Cristo ficou na cruz. Essa é a descrição de como o nosso Senhor ficou naquela cruz após sofrer tudo o que ele sofreu naquela cruz. É por isso que o filme mais próximo da realidade ainda é aquele Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Porque lá a gente assiste e não teve filme que desfigurasse tanto, que chegasse a ponto de talvez chegar próximo de como Cristo foi desfigurado. E de fato, irmãos, aquilo ali é dali para pior. Amém? Então, o verso 14 diz que muitos ficaram pasmados diante dele. Por quê? Porque ele ficou tão desfigurado que ele não parecia um ser humano. É por isso que eu disse para vocês que antes ele já adiantou que o plano daria certo. Porque ao lermos esse verso e dizer que ele ficou desfigurado, a gente poderia pensar, mas como que através desse homem tão desfigurado, que não parecia mais nem ser humano, como que o plano de Deus pode dar certo? E lembrando vocês, lembra quando eu preguei sobre a idolatria do sucesso? Eu disse para você que nós seres humanos, e principalmente na nossa sociedade atual, idolatra tanto o sucesso que nós não conseguimos conceber o fato de que de um aparente fracasso aos nossos olhos podem ter vindo o sucesso de Deus. Pode ter vindo o nosso plano de redenção. E nem mesmo o povo da época. Amém? Nem mesmo o povo da época. Verso 15. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca diante dele.
pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Verso 15 diz assim, de igual modo aspergirá muitas nações. De igual modo aspergirá muitas nações. Com certeza essa é uma referência aos rituais do Antigo Testamento. Lembra que no Antigo Testamento, na lei, havia rituais onde os cordeiros eram imolados, os sacerdotes pegavam o sangue e aspergiam sobre o altar, sobre a arca da aliança e também sobre o povo. E esse era um processo de purificação. Então, como eu disse, esses primeiros versos são um resumo. E aqui ele está dizendo que através desse processo, ainda assim, ele vai aspergir muitas nações, ele vai purificar muitas nações, né? E é o que Davi, lá no Salmo 51, pede a Deus, que Deus o purificasse dos seus pecados. E esse verso 15 começa dizendo que esse servo sofredor, mesmo sendo desfigurado, tornando-se irreconhecível como ser humano, o resultado final é o fato de que ele vai purificar muitas nações. Ele vai perdoar muitas nações dos seus pecados. E aí diz assim, reis calarão a boca diante dele. Os reis eram a maior autoridade da época lá. O que esse verso está querendo dizer é que as pessoas da mais alta autoridade, as pessoas de cargo mais alto, ficarão caladas diante dele. E irmãos, não é o que nós temos visto há mais de 2000 anos? Nesses mais de 2000 anos da história da igreja, do Evangelho sendo pregado, nesses mais de 2000 anos depois de Cristo, onde o Evangelho de Jesus é pregado, de pessoas do menor ao maior, dobram e curvam os joelhos diante de Cristo. Nós temos visto ao longo da história da igreja, de reis a escravos, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Amém? E esse é o resultado do plano de Deus. O plano de Deus ele vai ser tão bem executado que ele não só vai purificar os pecados, como ele vai fazer até mesmo reis, pessoas do mais alto patamar, se calar diante dele em reverência. E é o que nós temos visto, pessoas de todas as classes dobrarem o joelho e reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Aqui já é um anúncio da proclamação da mensagem. Tanto que o verso 1 do 53 começa dizendo assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Porque, irmãos, o Evangelho, desde que Cristo veio nessa terra, desde que o próprio Cristo começou a pregar a boa notícia do Evangelho, existem pessoas que creram nele e pessoas que não creram. Como desde que ele esteve nessa terra é assim, onde o Evangelho é pregado, existem pessoas que creem e pessoas que não creem. E, irmãos, sempre vai ser assim. O livro de Apocalipse nos diz que mesmo no fim dos tempos, quando Deus derramar os 7 cálices da ira de Deus, e a ponto das pessoas rangerem o dente e procurarem a morte e não conseguirem encontrar, a Bíblia diz que vai ter pessoas que mesmo diante do pior nível de sofrimento, vai preferir blasfemar contra Deus do que se arrepender dos seus pecados. Então, irmãos, desde o princípio, existem, desde o Antigo Testamento, nós vemos que sempre teve, e na verdade é o plano de Deus, sempre haver pessoas que vão crer e pessoas que não vão crer. Sempre, irmãos, sempre. Engana-se o pastor ou aqueles na igreja que acreditam que 100% da igreja crê no Evangelho, que 100% das pessoas que ouvirem o Evangelho vão crer. Irmão, sempre vai haver pessoas que não vão crer. Por isso, eis a pergunta, quem creu na nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Nós seguimos uma linha que creem que existem os eleitos. De toda a humanidade, de todos aqueles que ouvem o Evangelho, existe um grupo dos eleitos, que a Bíblia diz isso, eu ainda vou pregar sobre isso. A Bíblia chama de os eleitos de Deus. Quem são os eleitos? Aquele a quem Deus, a quem o Espírito Santo, ao ouvir o Evangelho, abre os olhos do coração para que eles creiam no Evangelho de Jesus. Porque olha o que o verso diz: a quem foi revelado o braço do Senhor? Irmãos, é o Espírito Santo que atrai pessoas até Cristo. Como eu disse, se é verdade que todos estamos corrompidos pelo pecado e não queremos Deus, então para que alguém creia no Evangelho, só um milagre de Deus. Só o Espírito Santo entrando dentro dele e convencendo ele de crer no Evangelho de Cristo. Vamos continuar, verso 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca.
Irmãos, esse verso 2 fala a respeito da humildade do servo. Cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Essa é uma linguagem para dizer que o servo do Senhor, ele não seria de linhagem real. Ele não seria de uma linhagem nobre. Jesus Cristo, quando nasceu da menor das tribos de Israel. Nasceu da menor das tribos. Mateus capítulo 2, verso 4, 5 e 6 diz assim: tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Ele vai citar Miqueias: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais da cidade de Judá, pois de ti virá um líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Aqui é a passagem onde Jesus nasce e os magos vêm para adorar ele. Lembra disso nos evangelhos? E eles vão até Herodes e perguntam: onde está o nascido rei dos judeus? E Herodes, já mordido, porque citou o rei dos judeus, falou: onde nasceu? E eles disseram: de Belém, Belém da Judéia, porque o profeta Miqueias já havia profetizado que de lá viria o futuro rei de Israel. Então, irmãos, Jesus não veio de uma linhagem real. Jesus nasceu de uma virgem, de uma família pobre. Jesus veio contra todos os paradigmas que haviam na época, porque na época já havia esse negócio de classes. Sempre houve na história do mundo essa questão de classe. E Jesus veio nascer da menor das tribos de Israel. Jesus cresceu, ele nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré, porque os seus pais ficaram com medo de voltar para Belém e serem mortos. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê disso. Então eles foram para Nazaré e cresceram lá. Para quê? Porque também havia uma profecia no Antigo Testamento de que ele seria chamado Nazareno. Então ele cresce em Nazaré. E João capítulo 1, versos 45 e 46 diz assim: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: vem e veja. Pedro e André, eles encontram Jesus, conhecem Jesus, já logo de cara veem que Jesus era o Messias, vão lá, chamam Filipe vai chamar Natanael, porque os judeus aguardavam o Messias. E aí Filipe chega para Natanael e diz assim: encontramos aquele de quem Moisés profetizou. Como eu disse, o Antigo Testamento inteiro aponta para Cristo, amém? Então Filipe vem e diz assim: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu, sobre quem todos os profetas falaram. Aqui, levando o texto, encontramos o servo sofredor de quem Isaías falou, aquele que vai executar a salvação do Senhor. Aí Natanael pergunta, na verdade, Filipe diz: Jesus de Nazaré, filho de José. Qual que é a resposta de Natanael? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E de Nazaré, por quê? Porque a gente já percebe que não era uma cidade, né, onde o pessoal fala assim: pode vir alguma coisa boa de lá? É como as cidades pequenas hoje em dia, né? Vem alguma coisa boa de cidade pequena, a gente tem esse negócio: cidade grande e tudo mais. Quem nasce em cidade pequena quer ir para cidade grande, porque é lá que tem as coisas boas e tudo mais. Jesus passou por isso, irmãos. Então ele não nasceu na principal das tribos, ele não cresceu na melhor das cidades. Tanto que um dos seus discípulos, Natanael, quando descobriu que ele era de Nazaré, que havia crescido lá, o desprezou no primeiro momento, a ponto de Filipe ter que dizer para ele: então venha e veja você mesmo. E quando ele chega diante de Jesus, acontece algo lá e ele dobra os joelhos e curva. Então, o verso 2 diz que Jesus, o servo sofredor, iria crescer, mas não seria daquele dos grandes. Ele não viria de descendência, ele não seria de uma família de reis. Ele seria de uma origem humilde. Verso 2 ainda: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Aqui está outra característica. Esses quadros, essas fotos de internet que você vê, Jesus loiro azul, isso é uma mentirada danada.
Isso é uma adaptação cultural que nem convém agora entrar no detalhe por que temos isso, mas é uma longa história, mas é uma mentira, irmãos, é uma mentira. Esse Jesus bonitão, né, que você fala, nossa Deus, olha que isso é uma mentira. Por quê? Porque o texto diz que, e faz parte do fato dele crescer de origem humilde, ele diz assim, ó, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Do que está se tratando? Que, irmãos, falando fisicamente e humanamente falando, Jesus não tinha nada que pudesse nos olhar e falar assim, opa, peraí, deixa eu usar um exemplo aqui. Você já viu hoje em dia, na era das redes sociais principalmente, que tem muitos padres e até mesmo pastores que fazem sucesso na internet. E muitos fazem sucesso por serem o quê? Bonitão, né? Bonitão. Recentemente eu estava até conversando com uma das tias da Jenny, comentando sobre o Fábio de Mello, né? Não lembro o que estava conversando lá, que eu falei, e se fosse o padre Fábio de Mello? Aí seria diferente, né? Irmãos, olha o que o texto está dizendo, Jesus não tinha nenhuma aparência. Fisicamente falando, humanamente falando, não havia nada que o atraísse. Hoje em dia aparece pastor, padre bonitão, o pessoal, né? Opa, peraí, esse pastor, esse padre bonitão aí, né? E muitas pessoas no primeiro momento vão ouvir, vão acompanhar por causa disso. Mas a Bíblia está dizendo que o nosso Senhor, o servo sofredor, quando veio nessa terra, não havia beleza nele. Não havia nele parecer em formosura, nenhum tipo de majestade que atraísse as pessoas até ele. Aí diz, ó, não havia nenhuma sua aparência. Verso 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentados no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Jesus foi rejeitado pelos homens. João capítulo 1, verso 1 diz assim, ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Por todos esses motivos já descritos antes aqui, não só pelo fato dele ter nascido não na melhor das tribos, por ter crescido nas grandes cidades, por não ter nenhuma aparência física, quando ele veio mesmo operando milagres, sinais e maravilhas, os judeus foram os primeiros a rejeitar. O seu próprio povo foram os primeiros a rejeitá-los. Inclusive foram os judeus que o entregaram, por inveja e por vários outros motivos, para os romanos, que dominavam Israel na época. Então o seu próprio povo rejeitou. O seu povo rejeitou, bem como depois os romanos, os fariseus e todas as demais pessoas. Jesus, irmãos, foi rejeitado. E aí você poderia dizer assim, mas uma multidão andava atrás de Jesus. Mas leiam os evangelhos. O próprio Jesus revela que aquele período em que eles o seguiram foi por mero interesse. Tanto que em João 6, Jesus diz, eu sei que vocês estão aqui porque eu multipliquei pães e peixes e alimentei vocês, não porque vocês querem me ouvir. Tanto que quando ele começa a pregar e prega um sermão duro, dizendo, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, a Bíblia diz que todos começaram a abandoná-lo. E sem contar que já nos finalmente, quando os religiosos o entregou para os romanos, quando o Pilatos tentou liberar ele, porque foi com a cara dele, porque não achou nenhuma culpa dele, o que o povo, a multidão, incitada pelos religiosos, gritaram? Crucifica, crucifica. Eu vou ler Mateus 27, a partir do verso 27. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. E então o levaram para crucificá-lo. 39. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus.
Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres das leis e os religiosos, os líderes religiosos, zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Todos o desprezaram. Todos o desprezaram. Até os seus discípulos, naquele momento, fugiram de medo de também serem presos. Também fugiram. Então aqueles que criam nele, por causa do medo, o abandonaram naquele momento. E todos ao seu redor zombaram dele, cuspiram-lhe na cara, bateram nele. Se já não bastasse todo o açoite que ele sofreu. Todos o desprezaram, irmãos. Ele foi desprezado. Ele foi humilhado, as pessoas o zombavam dele, as pessoas viravam a cara dele. Imagina a cena. Você já sofreu bullying na sua vida? O que Cristo passou por mim e por você foi muito pior do que bullying. Muito pior do que bullying. Muito pior. Nós estamos no verso 3 ainda. Como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Verso 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Verso 4 e 5 agora. Ele foi desprezado, e olha o que diz. Verso ainda um pouquinho do 3. Não tínhamos em estima, ou seja, nós não consideramos, nós o desprezamos. A gente olhou para ele e falou: isso daí é um qualquer. Aí o verso 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus. Irmão, deixa eu te ajudar a entender o que ele está dizendo aqui. Quando as pessoas o desprezou, quando as pessoas, o seu povo e todos os que viram ele sofrer naquele dia, todos os que viram desprezado, desfigurado, sofrendo tudo que sofria, e detalhe, nós vamos ver mais para frente, tendo a oportunidade de se defender e não se defendendo, nós vamos ver para frente. Quando as pessoas olharam e viram tudo aquilo, elas o desprezaram, elas falaram: esse daí é só mais um qualquer. Não, ele não é tudo isso. Talvez a gente até acompanhou ele até aqui, mas agora lá, demonstrou ser só mais um. E nós sabemos por Atos que Gamaliel falou a mesma coisa. Esse aí é só mais um. Mas olha o que diz no verso 4 diz: nós o considerávamos castigado por Deus, e por Deus afligido e castigado. O que as pessoas pensavam no dia é que Cristo estava sofrendo tudo aquilo porque era um pecador. Os fariseus chamaram ele de pecador. Os fariseus chamavam de Jesus de pecador, chamavam ele de filho do diabo. Então aquela multidão, a maioria deles, começaram a olhar para Cristo, e é um pensamento que nós ainda temos hoje, tá? Nós ainda temos hoje, nós evangélicos, somos ensinados de que qualquer pessoa que sofre é porque tem alguma coisa errada na vida dela. Ó, fulano está sofrendo isso, tem alguma coisa errada. Ó, fulano, tem um pecado escondido ali, hein? Confessa logo. Lembra de Jó? Jó foi a mesma coisa. Quando Jó estava sofrendo e os seus amigos vieram, eles começaram a apontar dele e falar: Jó, você deve ter pecado, confessa logo o pecado. Nós ainda somos assim, e com Jesus não foi diferente. O que o texto está dizendo é: nós considerávamos que ele estava sendo castigado por Deus. Ele é culpado, só pode. Ele cometeu um pecado, ele ficou bancando de bonzinho, mas ele é pecado. Se ele não fosse pecado, Deus não tinha feito isso. Nós lemos Mateus 27, o que o povo falou? Você não falou que é o Filho de Deus? Você não confiou em Deus? Você não disse que destruiria o templo e reergueria? Então não, pede a Deus para te salvar agora. E eles acharam que porque ele estava sofrendo tudo aquilo e Deus não fazia nada, é porque ele era culpado. É porque ele era culpado. Ele tinha feito alguma coisa de errado. Ele era um bandido, porque muitos o chamaram de bandido. E deixa eu te dizer, detalhe: a crucificação na época era guardada, essa morte era guardada só para o pior tipo de bandido.
para a pior espécie de bandido. Então, e lembra-se que eu disse semana passada, existia na lei do Antigo Testamento dizendo que todo aquele que fosse crucificado era amaldiçoado. Então os fariseus, eles tinham isso em mente: olha, ele está sendo crucificado na cruz, ele é um maldito, ele estava passando tudo isso porque ele é culpado, com certeza. Mas olha o que Isaías está dizendo: nós considerávamos isso, nós poderíamos pensar isso, mas olha o que ele diz: mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Verso 5: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O que Isaías está dizendo é o seguinte: nós estamos errados quando pensamos, não só as pessoas da sua época, mas nós também, todos aqueles que não creem, estão errados quando pensam que Cristo sofreu o que sofreu porque a culpa era dele. O que Isaías diz é: gente, não foi por pecado dele, não foi por culpa dele, não foi porque ele era um bandido, foi por causa das nossas iniquidades, foi por causa dos nossos pecados, foi por causa das nossas enfermidades. Ele sofreu o que sofreu, não foi porque a culpa era dele, foi porque a culpa era nossa. Olha o que Isaías está dizendo: o servo sofredor só sofreu porque a culpa era nossa. Ele não tinha culpa, a culpa era nossa. Por isso que ele diz que o castigo que nos traz paz caiu sobre ele. Hoje nós só podemos ter paz com Deus porque ele foi castigado por Deus. É isso que precisamos entender. Irmãos, e as pessoas precisam entender que não existe paz com Deus se não for através de Cristo Jesus. Não existe. Aqueles que não estão em Cristo não têm paz com Deus. Não têm paz. Elas podem achar que estão em paz com Deus. Esses dias eu até postei um verso de qual livro que eu estava lendo, gente? Foi onde Deus diz assim, como é que é? Deus está cansado das palavras de vocês. Como que Deus está cansado? Porque vocês ficam dizendo para as pessoas que Deus ama, vocês ficam dizendo para pessoas que Deus, eu esqueci agora, que Deus, para pessoas que Deus odeia, ou para pessoas que Deus não se agrada, que Deus se agrada delas. E esse é um problema que nós cometemos. Tem gente que acha que Deus está feliz com ela, que está em paz com Deus. Porque às vezes as coisas dão certo, mas deixa eu te dizer, sem Cristo Jesus, sem crer no Evangelho, sem estar em Cristo, não tem paz com Deus. Porque nós só podemos ter paz com Deus porque o nosso castigo, a nossa culpa caiu sobre ele. Aqueles que não estão em Cristo, a culpa deles ainda está sobre eles. E não há paz com Deus. Não há paz com Deus. Mas a boa notícia que Isaías nos traz é o seguinte: que o que ele sofreu, do jeito que sofreu, foi porque nós éramos culpados. Porque nós éramos culpados. Quando Dorian Gray olhava para o quadro, ele sabia que o quadro não tinha culpa nenhuma. Que o quadro era deformado, era aquilo do jeito que era, por causa do quê? Dos pecados dele. E ele se acomodava nisso. Nós temos que lembrar, quando nós lemos isso aqui, nós temos que lembrar: o nosso Cristo, o nosso Senhor, sofreu por nossa culpa. Nós é que somos culpados. Quando o pessoal olhou para ele na cruz e disse assim, zombando de Jesus, né? Ah lá, salvou os outros, mas a si mesmo não salvou. E de fato foi isso que aconteceu. Porque ele não salvou, embora pudesse, ele não salvou a si mesmo para que pudesse nos salvar. Eles estavam certos. Cristo não desceu daquela cruz. O Pai não tirou ele daquela cruz. Ele não foi salvo para que eu e você fôssemos. Porque se o Pai salvasse ele, se o Pai tirasse ele da cruz, nós estaríamos lá. Nós estaríamos no inferno. Mas o Pai não tirou daquela cruz. O Pai não respondeu a oração dele. Ele não desceu daquela cruz. Ele não se salvou para que eu e você pudéssemos se salvar. Porque ele estava levando sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Verso 6. Vou só ver o tempo aqui. Verso 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É a mesma coisa.
O que ele está dizendo? Por que ele levou as nossas culpas? Porque todos nós, como ovelhas, nos desviamos e seguimos o nosso próprio caminho. Eu não vou estender aqui, porque nós temos falado nisso. Eu tenho falado disso nas últimas semanas. Todos nós nos desviamos, ou seja, o que Paulo fala em Romanos 3, verso 10. Não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Percebe como que eu repito e eu bato sempre nessa tecla, porque a Bíblia sempre bate nessa tecla. A Bíblia sempre nos lembra que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós. É por isso que Isaías está dizendo, é por isso que a profecia diz, ele sofreu por nossa culpa. Por quê? Porque todos nós estávamos perdidos. Todos nós estávamos seguindo o nosso próprio caminho. E é por isso que aí ele diz, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A iniquidade de todos nós. Verso 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Os evangelhos narram várias pessoas fazendo falsas acusações para Jesus. Levaram Jesus através de falsas acusações. E Pilatos, em alguns momentos, deu a Jesus a oportunidade de se defender. Mas o que a Bíblia diz? Que ele nada respondeu. De forma que Pilatos ficou maravilhado, diz a Bíblia, como que ele está sendo acusado, eu não vejo culpa nenhuma. A Bíblia diz que a esposa de Pilatos, uma noite antes, sonhou e virou para ele e falou assim, não tenha nada a ver com a acusação desse homem, porque ele é inocente, e eu sofri muito insônia essa noite por causa dele. Então Pilatos, a Bíblia diz que não viu culpa nele, tentou de todas as formas, até mesmo propor para que libertasse ou ele ou Barrabás. E Barrabás, irmãos, era o bandidão da época. Era o bandidão da época. A Pilatos pensou, deixa eu pôr aqui, o povo vai escolher para crucificar Barrabás, com certeza. E o que o povo fez? Escolheram Barrabás e mandaram crucificar Jesus. Mas ele ficou o quê? Calado. Por que ele ficou calado, irmãos? Porque tinha que acontecer dessa forma. Porque tinha que se cumprir. Porque se ele se defende, ele talvez seria liberto. Mas ele tinha que ser sacrificado. E detalhe, sendo inocente. Porque é isso que tira a nossa culpa. Vai falar mais pra frente aqui, ó. Verso 8. Com julgamento opressivo ele foi levado. Com julgamento opressivo ele foi levado. Como eu disse para vocês, irmãos, estuda, pesquisa na internet, tem várias fontes lá. A crucificação era o pior tipo de morte da época e era reservada para os piores bandidos da época. É como, acho que nos Estados Unidos, não sei se ainda tem, enfim, cadeira elétrica. Já viu um filme onde tem cadeira elétrica? Era para o pior tipo de espécie e o pior tipo de morte, que sofria o pior tipo de morte. E esse foi o jeito. E por que um julgamento opressivo? Porque Jesus era inocente, irmão. Jesus era inocente e ele recebeu acusações de todos os lados. Mas era preciso isso acontecer. Por quê? Porque principalmente por ele ser inocente e ter morrido do jeito que morreu, que hoje nós, sendo culpados, podemos ser considerados inocentes e justos diante de Deus. Amém? Essa é uma palavra-chave, substituição. Cristo nos substituiu. Ele levou a nossa culpa, ele pagou o que nós merecíamos, para que hoje Deus possa nos tratar como trataria ele, como tratava ele. Por isso que João diz, João 17, Jesus mesmo orou isso, Pai, que o Senhor, que eles saibam que o Senhor os ama como o Senhor me ama. Pensa nisso, irmão. Deus, se cremos no Evangelho, se estamos em Cristo Jesus, Deus nos ama com o mesmo amor que Ele ama o Filho. Por quê? Porque o Cristo sofreu o que nós merecemos sofrer. Porque aqui, ó, verso 9. Não, vai estar para frente. Mas vamos no 9, que aí nós vamos chegar onde eu quero chegar. Verso 9.
foi-lhe dado túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. A questão do túmulo é porque você sabe que José de Arimateia era um homem rico, pegou o corpo de Cristo e o sepultou, né, num túmulo de rico, num túmulo que ninguém ainda havia sepultado. E aqui esse detalhe diz que Jesus era inocente, porque nunca cometeu nenhuma violência, nenhuma mentira saiu da sua boca. Todas as acusações contra Jesus eram falsas. Ele nunca pecou, ele nunca errou. Paulo diz em 2 Coríntios 5:21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Irmão, Jesus era perfeito. Jesus, nos seus 33 anos de vida, ele foi perfeito, ele nunca errou. O Tiago vai dizer na sua carta que aquele que quebra uma vírgula da lei, quebrou toda a lei. Jesus nunca quebrou uma vírgula da lei. De toda a lei que a gente lê um capítulo e já esquece, difícil lembrar, talvez a gente não lembraria nem os 10 mandamentos, né? Quem dirá praticar, né? A Bíblia diz que Jesus nunca quebrou uma vírgula da lei, mas ainda assim ele foi morto do jeito que foi, como um culpado. Por quê? Porque eu e você éramos culpados. Verso 10, nós estamos finalizando. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Olha o que diz, talvez essa é a frase mais escandalosa desse texto. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e sofrê-lo, e fazê-lo sofrer. Em outras traduções diz, ao Senhor agradou moê-lo. Em outras traduções, fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo. Irmãos, essa talvez é a parte mais escandalosa. Jesus não sofreu tudo que sofreu porque era culpado, dizendo mais uma vez. Não sofreu tudo que sofreu porque ele tinha feito algo de errado. Jesus não sofreu tudo que sofreu porque caiu na mão do diabo. Jesus não sofreu tudo que sofreu porque o diabo estava lá fazendo ele sofrer aquilo. Irmãos, não foi o diabo que levou Jesus a sofrer tudo que sofreu. A Bíblia diz que foi do agrado de quem? Foi vontade de quem? Foi plano de quem? Do Pai, de Deus Pai, do Senhor. O que Jesus sofreu foi porque Deus quis que ele sofresse assim. É por isso que ele foi até o fim sem se defender. É por isso que no Getsemane, embora sentindo o peso do que iria sofrer, pedindo ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, e ele terminou a oração dizendo, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade, porque ele sabia que era a vontade de Deus, moê-lo, fazê-lo sofrer o que ele sofreu. Ele sabia que era a vontade de Deus derramar ira sobre ele naquele dia. Ele sabia que a vontade do Pai era fazê-lo sofrer aquilo. Para quê? Para que o Pai pudesse nos salvar a mim e você. Para pensar nisso, irmãos. Para pensar que Deus maravilhoso. O Pai moeu Jesus, fez ele sofrer o que ele sofreu. Por quê? Porque o Pai tinha um plano de redimir a minha e a sua vida. Tinha um plano de salvar a mim e você dos nossos pecados. E foi um plano de Deus, do agrado de Deus, ter, através do seu servo, executar o que foi executado. Fazer o servo dele, que nada mais era do que o seu filho unigênito, sofrer naquela cruz, naquele dia, tudo que eu e você merecíamos. Para que hoje o Pai pudesse estender a mim e a você a salvação. Para que o castigo caísse sobre ele e a paz caísse sobre mim e você. Para que ele fosse separado do Pai, para que eu e você fôssemos recebidos pelo Pai, para que ele fosse castigado, para que nós fôssemos amados, para que fôssemos recebidos como filho adotivo, para que o Pai não ouvisse a oração dele naquele dia, para que o Pai pudesse ouvir a minha e a sua oração hoje, para que o Pai não nos salvasse naquele dia, mas para que o Pai pudesse nos salvar a mim e a você. Foi do agrado de Deus. Foi do agrado de Deus. Desde o princípio era o plano de Deus. Era o plano de Deus. Deus, e aí diz assim, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, Deus ofereceu o seu filho como uma oferta, como um sacrifício, como um cordeiro mudo ao matadouro, por causa de qual culpa, irmãos? Por
por causa da minha e da sua culpa. Mas, embora ele tenha sido oferecido, finalizando, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. Aqui está falando do resultado. O plano deu certo. Mesmo sendo oferecido, ele veria a sua prole, ele veria prolongar os seus dias. Verso 11: depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Ele verá a luz. Depois do sofrimento, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. O que isso significa? Verá a luz e ficará satisfeito. Olha para mim, sabe por que Cristo foi até o fim? Porque mesmo o Pai revelando para ele o sofrimento que ele ia passar, o Pai também revelou para ele o resultado daquilo. E ele viu o resultado e se alegrou. Cristo viu que hoje eu e você estaríamos aqui em nome dele, adorando ele. Cristo viu que você teria a sua vida transformada. Cristo viu que um dia você iria crer nessa boa notícia, iria crer nele. Cristo viu que você entregaria a vida para ele. Cristo viu que a sua vida seria transformada. Cristo viu essas milhares de pessoas ao longo desses anos sendo transformadas, do menor ao maior, de branco, preto, de todas as nações. Cristo viu milhares de pessoas sendo transformadas por causa do que ele fez. Cristo viu famílias sendo restauradas por causa do que ele fez. Cristo viu casamentos sendo restaurados por causa do que ele fez. Cristo viu pessoas escravas do pecado sendo restauradas por causa do que ele fez. Cristo viu prostitutas se tornar mãe de família por causa do que ele fez. Cristo viu moradores de rua, maconheiros, todos os tipos de pessoas escravas em todo tipo de pecado sendo transformadas por causa do que ele fez. Cristo viu o resultado de todo o seu sacrifício e a Bíblia diz que se alegrou. Cristo viu que todos aqueles que crescem nessa notícia, no que ele faria, iriam dar glória ao Pai. E ele se alegrou. Porque no fim, tudo que Cristo fez era para que o Pai fosse glorificado. E ele viu que eu e você que crescemos no Evangelho, e todos aqueles que crerão no Evangelho, iriam dar glória ao Pai, iriam viver para a glória do Pai. E isso alegrou o seu coração. Por isso ele foi até o fim. Verso 12. Aí Deus diz: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Aqui é uma linguagem de vitória. Deus está dizendo, é por isso que ele vai ter vitória. E ele vai ter um grande despojo. Terminando. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. E continua intercedendo. A Bíblia diz que ele está agora ao lado direito do Pai, intercedendo por mim e por você, orando ao Pai por mim e por você. É por isso que nós podemos chegar diante do Pai, mesmo sendo pecadores. Porque João diz, nós temos um advogado à direita de Deus que intercede por mim e por você. É por isso que João diz assim, isso eu escrevo para que os cristãos não pequem, mas ainda que pequem, lembrem-se que diante do Pai nós temos um advogado que intercede por nós. Que diz ao Pai, Pai, nós podemos receber, porque eu paguei o preço por ele, porque ele crê em mim. Eu levei a culpa que ele merecia. E é por isso que agora o Senhor pode amá-lo como o Senhor me ama. É por isso que agora o Senhor pode recebê-lo na eternidade, diante do trono da graça, porque eu paguei o preço por ele. Amém. E eu finalizo com Filipenses capítulo 2, que resume bem isso. A forma como Paulo resume, acredito, que esse fim aqui, que Deus disse, por isso lhe darei uma grande porção. Filipenses 2, versos 5 a 11, que muitos acreditam que também é uma canção. Nós vamos finalizar. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele foi até o fim, e o Pai o exaltou. O Pai deu o nome que está acima de todos os nomes. Nome sobre o qual todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e embaixo da terra. E deixa eu te dizer, ou vai se dobrar em vida, ou se dobrará no juízo final. Mas que todo joelho, do menor ao maior, vai se dobrar e vai reconhecer que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai Pai. Por isso que o apelo final é: você possa crer no servo sofredor. Que diante dele você possa reconhecer os seus pecados, você possa, como Davi, reconhecer que a culpa que ele levou era minha e sua, é por causa dos meus e dos seus pecados. Mas que você possa, acima de tudo, crer e se lembrar que a boa notícia é que ele fez isso para nos redimir, para nos salvar. E que independente dos pecados que já cometemos ou que cometamos, há perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, porque Ele levou a nossa culpa. Amém. Fique de pé. Eu vou pôr essa canção de Isaías 53 mais uma vez, para que a gente louve a Ele através dela e possamos ir para casa. Qualquer beleza
Senhor executou o plano de salvação e hoje estende a nós a salvação através da graça. Hoje o Senhor nos clama para que creiamos no Teu Filho, para que creiamos no servo sofredor que por nós sofreu, que por nós pagou o preço, que por nós foi moído e esmagado, para que hoje pudéssemos ser aceitos pelo Senhor. Ele sofreu a ira que nós merecíamos, para que hoje pudéssemos receber somente o Seu amor, Senhor. Oh, nós Te louvamos, Pai, nós Te louvamos, Deus, nós Te louvamos. Que essa realidade, que essa maravilhosa notícia transforme cada detalhe da nossa vida, Pai. Nas próximas semanas, Senhor, o Senhor possa ministrar os nossos corações, que o Senhor possa nos ajudar a entender como essa maravilhosa notícia do Evangelho transforma cada área da nossa vida. Que nós Te pedimos e Te agradecemos. Irmãos, vamos orar pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo mundo, né? Lembrando principalmente dos países onde os nossos irmãos cristãos são perseguidos e não podem ter esse privilégio que nós temos de estarmos num salão aberto desse, anunciando, lembrando essa maravilhosa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar pela nossa cidade, pelo nosso país e pelo mundo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós intercedemos agora, Pai, em favor da nossa cidade, em favor do bairro onde o Senhor nos plantou, em favor dessa cidade ao qual nós amamos e temos aprendido a cada vez mais amar, e pedimos ao Senhor que a cada dia mais ensine-nos a amar, não apenas amar em palavras, não apenas amar com sentimentos, mas amar com atitudes, amar com serviço, pois queremos ser uma igreja centrada no Evangelho para servir essa cidade, para servir ao povo dessa cidade, para anunciar a eles essa maravilhosa boa notícia do Evangelho, mas também servir, Senhor, os órfãos e as viúvas, os necessitados de todos os tipos, para que possamos, Senhor, servir os doentes, para que possamos servir aqueles que estão presos, para que possamos servir todos aqueles que necessitam e carecem do nosso amor, desse amor que o Senhor derramou em nossos corações. Como o texto de Filipenses 2 que nós terminamos diz, Senhor, ensina-nos a, inspirados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o servo sofredor, que mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se, veio na forma de homem e veio servir, e não apenas servir com a sua vida, mas servir até a morte. Ensina-nos como cristãos, como aqueles que creem no Evangelho, a também, a exemplo do nosso Senhor e Salvador, a despirmos de toda a vaidade, a despirmos de todo o ego, de tudo que possa nos exaltar, de tudo que possa nos fazer pensar que somos melhores do que qualquer pessoa. Ensina-nos a despirmos das nossas vaidades, dos nossos orgulhos, para que possamos servir ao próximo, para que possamos servir esse bairro, para que possamos servir a nossa cidade com tudo que estiver ao nosso alcance, Pai. Ensina-nos a servir a nossa cidade para a glória do Senhor. Deus, nós oramos e intercedemos pelo Brasil. Deus, temos vivido dias difíceis na nossa nação, e o ano que vem, Pai, infelizmente, não será diferente, Pai. 2018 foi um ano terrível, foi um ano sombrio. Infelizmente, os indícios é de que o ano que vem será, acredito eu, que pior. Portanto, nós oramos pela nossa nação, nós oramos e intercedemos pelas autoridades da nossa nação, desde o presidente da nação até o prefeito da nossa cidade. Nós oramos por cada autoridade, por cada cargo de autoridade constituído pelo Senhor, como diz a tua palavra, da nossa nação. Oramos por todas as autoridades civis, militares, da saúde, por todas as autoridades, Senhor. Oramos para que haja temor do Senhor no coração deles. Oramos para que todos eles exerçam a sua função de autoridade em prol do povo, não dominando o povo, não para roubar do povo, não para abusar do povo, mas para servir, Senhor, como serviço à nação brasileira. Deus, nós oramos pelo nosso povo que tem sofrido tanto. Oramos, meu Pai, por aqueles que às vezes nós nem sabemos que têm sofrido, Pai. Oramos pela nossa nação.
tenha misericórdia da nossa nação, Senhor, perdoa os pecados da nossa nação, oh Pai, que possamos anunciar, Deus, o Evangelho, para que aqueles a quem o Senhor se revelar, possam se arrepender dos seus pecados, possam nascer de novo, mudar as suas vidas, para que possam agir com justiça, Pai. Oh, nós oramos pela nossa nação, clamamos a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua justiça sobre essa nação, Pai. Que a nossa nação possa, Senhor, exercer a justiça que provém do Senhor. Deus, nós oramos pelas nações ao redor do mundo, para que o Teu Evangelho avance. Oramos para que os missionários, os pastores, os cristãos possam anunciar e proclamar o Evangelho dos quatro cantos deste mundo. Oramos em especial, Pai, pelos países onde a perseguição é violenta, é física também. Oramos principalmente pelo Afeganistão, que piorou as coisas lá devido ao domínio, Senhor, do Talibã novamente. Oramos pelos nossos irmãos cristãos que lá estão. Oramos pelos pastores que lá estão. Oramos para que o Senhor, o Espírito Santo, possa fortalecê-los a cada dia no homem interior, como o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Efésios. Oramos para que, ainda que externamente eles possam se desgastar através do cansaço da perseguição, que interiormente o Senhor possa revigorá-los, o Senhor possa fortalecê-los, o Senhor possa dar a eles ousadia e intrepidez para continuar, mesmo diante das perseguições, lembrando que todos esses sinais são sinais da Tua volta e de que em breve todos nós poderemos vê-lo face a face, de que em breve veremos ver a realidade da glorificação, da nova Jerusalém descendo, onde poderemos reinar com o Senhor, onde poderemos habitar com o Senhor eternamente, onde não haverá perseguição, não haverá choro nem lágrimas, porque todas essas coisas com as quais convivemos, inclusive o pecado e a morte, serão extinguidas de uma vez por todas. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, com o amor de Deus nosso Pai, graças de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de vocês e de vos em paz, que possamos viver essa realidade da palavra de Deus. Amém? Semana que vem nós começamos a